Você ficou impressionado com o poder do Cloud Code no vídeo anterior? Nesse vídeo você vai ficar mais impressionado ainda com o Cloud Coworking, uma outra solução que vem com a proposta de você usar automações em alto nível, como se fosse RPA, mas usando a IA, ou seja, usando instruções de inteligência artificial, não sendo mais necessário você ter que construir ali o fluxo da automação. Você simplesmente vai passar as instruções de como você quer que seja executada a tarefa e o Cloud Coworking vai transformar essas instruções em script que vai fazer interações ali no seu computador local ou até mesmo numa página web. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de dar um like aí nesse vídeo, se inscreva no canal para poder apoiar o nosso trabalho e ative os sininhos também para você sempre receber as notificações em primeira mão assim que lançarmos um novo vídeo. Vamos para a vinheta. Fala, automatizador, tudo bem? Hugo aqui da Autotic. Prepare-se que você vai ver coisas incríveis aqui que iremos fazer com Cloud Coworking juntamente com o N2N, tá? Lembrando que não é um vídeo para a gente fazer ali aquele comparativo que muita gente vem fazendo, né? Cloud Coworking vai substituir o N2N? É melhor que o N2N, ou o N2N é melhor que o Cloud Coworking? Não. Aqui é para a gente mostrar o poder da ferramenta, tá? E como ela pode sim trabalhar em conjunto com o N2N para de fato você ter uma automação de alto nível. Então fique comigo até o final, eu tenho certeza que vai valer muito a pena, você vai me agradecer. Não esqueça de dar um like aí nesse vídeo, se inscreva no canal e ative os sininhos para poder nos apoiar, beleza? Mas vamos lá. Bom, é claro que aqui eu vou tentar ser o mais breve possível, lembrando que no Intensivão N2N temos uma aula completa sobre Cloud Coworking, né? A gente mostrando ali alguns exemplos de automações e você pode clicar aí no link na descrição, nos comentários fixados para se matricular e conferir essa aula completa, tá? Mas assim, de forma bem resumida aqui, direto ao ponto, o que a gente precisa entender antes de mais nada, né? N2N é uma automação a nível de API, tá? Então, quando você precisa integrar um serviço A com um serviço B para automatizar um processo, o que você faz? Você usa o N2N, tá? O Cloud Coworking, por mais que sim, você também conseguiria fazer automações ali envolvendo API, até porque você utilizaria a IA para isso. Então, você pode, por exemplo, chegar para a IA e falar, olha, faça uma requisição HTTP, né, uma chamada API, usando esse endpoint com esses parâmetros, tá? Nada impediria, ok? Mas com N2N, ao meu ver, fica muito mais prático, né? Porque você tem uma coisa ali mais visual, você não vai precisar ficar criando instruções, né? Você pode ir lá e conectando os nodes, informando ali os endpoints, os parâmetros, enfim. E aí você vai ter ali a sua automação a nível API, tá? A questão é o seguinte, tem certas coisas que o N2N ele acaba ficando limitado, não por ser uma ferramenta ruim, mas justamente por não fazer parte do escopo dele. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma interação desktop, ou seja, você realizar uma automação no seu próprio computador, ou então uma automação a nível web, né? Ou seja, abrir o seu browser ali e você fazer algumas interações na página web, o N2N ele já não consegue fazer isso com maestria, tá? Desktop, eu acredito que nativamente não seria possível. Por mais que você use um N2N local, eu não vejo o N2N fazendo algum tipo de automação que se interaja ali com o seu desktop, tá? Para isso, é necessário talvez você usar ali uma ferramenta de RPA como o Power Automate, o ePath, Automation Anywhere, existem várias ferramentas de RPA. Tem o Open RPA também, que eu já ouvi falar, que é gratuito, tá? Mas, por exemplo, no caso da web, às vezes você pode conseguir ali usando o Node HTTP Request para fazer, por exemplo, uma extração de dados, uma raspagem de dados. Você pode, por exemplo, usar um serviço de terceiro, como, por exemplo, o AirTop, né, onde você consegue fazer interações em páginas web usando a inteligência artificial. Ou você pode, por exemplo, importar uma biblioteca ali no seu Node Code, seja em Python ou JavaScript, do Selenium, do Playwright,
que mais? Do Puppeteer, né? Que são libs, né? São bibliotecas voltadas para a interação web, tá? Mas volto a dizer, não faria parte do escopo do N2N. Então, você não conseguiria fazer esses tipos de automações, desktop e web, com maestria no N2N. Desktop, acredito que realmente não dá para fazer, tá? Mas o web não faria com maestria. Mas quando se trata de API, o N2N dá um show, tá? E aí é onde entra a questão do Cloud Cowork, ou seja, de fato você poder contar com essa solução aqui da Anthropic, tá? Para poder partes da sua automação você fazer com ele e a outra parte você fazer com o N2N, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar que sim, ao unir essas duas ferramentas, você pode ter um ambiente completo de automação de alto nível, ou seja, você de fato conseguir fazer qualquer tipo de automação, tá? E aí, o que você tem que fazer, tá? Primeiramente, você tem que acessar lá o site da Cloud, tá? Da Cloud. E aqui em Meet Cloud, você vai ver os produtos, tá? Então, ele tem Cloud, que é o chat, que todo mundo já usa, né? Inclusive é gratuito. Basta você criar uma conta ali e usar o plano grátis. É como se fosse o chat GPT, né? Então, você pede alguma coisa, ele te retorna algo, tá? Cloud Code, que é o que você viu no vídeo anterior, né? Que é você poder, por meio do MCP do N2N, criar automações simplesmente com instruções. Quero um agente de SDR, quero um agente de agendamento, ou seja, quero uma automação que faça isso, faça aquilo. E aí, por meio dessa instrução, ele cria essa automação lá no N2N, tá? Se você não viu esse vídeo, corre aí no nosso canal e confira aí o penúltimo vídeo que você vai ver sobre o Cloud Code que a gente gravou, tá? E esse agora é focado aqui no Cowork, tá? Então você vai clicar aqui no Cowork, vai abrir essa página aqui, tá? E você vai clicar em Download Cloud. Ele vai baixar uma espécie de Cloud Desktop, tá? Onde você vai instalar no seu próprio computador e vai usá-lo para poder fazer essas automações desktop, incluindo automações ali do navegador, que seria a automação web, tá? Então, eu já baixei o meu Cloud Code aqui, aliás, o meu Cloud Desktop. Então, eu vou executar ele aqui, ó. Já tem aqui o atalho dele, tá? E aí ele vai inicializar aqui no meu computador. Pronto, ó. Abriu aqui, tá? E aí, o que acontece? Aqui você vai se deparar com 3 abas se de fato você tiver o plano Pro, tá? Como eu falei no vídeo anterior, o chat você já tem acesso por ter uma conta gratuita na Cloud, tá? Mas Cowork e código, que é o Code, né? Você só vai ter acesso a essas abas se você tiver no plano Pro. Então, vai lá no site da Cloud, assina lá o plano Pro, nem que seja pelo menos por um mês, tá? Só para você poder testar, brincar um pouquinho aqui. E aí, se você vê que vale a pena, invista, tá? Porque quando uma coisa realmente vale a pena, você tem que investir se você de fato quer ter bons resultados, tá bom? Eu tô testando aqui e tô gostando muito dos resultados. É bem capaz de até renovar para o próximo mês, tá? Bom, e aí como é que vai funcionar? No Cowork, diferente do Code, a gente não precisa ir lá fazer uma instalação pelo PowerShell, definir as variáveis de ambiente, nada disso, tá? Tudo que você precisa já vai estar meio que pré-configurado aqui no Cloud Desktop, tá? E aí, qual é a primeira automação que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai fazer uma automação desktop, tá? Por último, vamos fazer uma automação web, ok? No desktop, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma automação que ele consiga listar arquivos PDF que está em uma determinada pasta do meu computador e vou pedir para movê-los numa pasta. Vamos dizer que são PDFs que estão soltos, né? Tá meio que bagunçado ali. E vou pedir para agrupar eles tudo numa pasta, para ficar uma coisa mais organizada, tá? E aí, como é que é feito aqui no Cloud Cowork? Aqui, onde você digita o prompt, na parte inferior, você pode informar a pasta que você quer que a IA trabalhe, né? Que execute alguma tarefa com base na sua instrução. Eu já marquei aqui a área de trabalho, tá? Mas no teu caso você poderia clicar aqui em escolher uma pasta diferente ou escolher uma pasta, né? Não sei como vai estar aí no seu Cloud Desktop. E aí, por exemplo, você clica ali, ó, em área de trabalho, tá?
No meu caso, é onde estão os PDF. O teu pode estar em outras pastas, tá? Cliquei em área de trabalho, ó, vou clicar selecionar pasta, tá? E aí ele vai pedir uma espécie de permissão, ok? Igualzinho no OpenClaw, né? Se você assistiu também um vídeo que a gente fez sobre o OpenClaw, você percebeu ali que tudo que a gente ia fazer, o OpenClaw falava, olha, a gente vai poder controlar isso aqui, cuidado, né? Sempre tem um disclaimer ali. E a Anthropic, ela faz a mesma coisa também. Ela avisa, né, para tomar cuidado, você está ciente que vai estar controlando ali seu computador local, tá? E aí, conscientemente, você clica aqui em permitir, tá? E aí, se você for olhar aqui do lado, ele lista para você as LLMs, os modelos de inteligência artificial que você vai poder usar para essa operação, tá? Eu estou usando o Opus 4.6, que é a LLM mais robusta, porém ela acaba consumindo mais tokens, tá? Até porque ela pensa um pouco mais, tá? Mas ela acaba sendo mais assertiva, o resultado é melhor, tá? Mas se você quiser economizar tokens, pode usar o Sonnet 4.6 ou então o Haiku 4.5, não tem problema, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Primeiro, vou te mostrar aqui a minha área de trabalho. Olha só como é que está a minha área de trabalho, né? Tá até um pouquinho bagunçado, eu tenho que ainda ajustar algumas coisas aqui, tá? Mas eu posso usar a IA para poder me auxiliar. Então, em vez de eu ir lá, pegar os arquivos, criar uma pasta, mover, eu posso pedir para a IA organizar para mim. Essa é a mágica, né, das automações do Cloud Cowork, ou seja, você tem ali como se fosse um funcionário, né, sendo que é virtual, as suas ordens para fazer o que você precisar ali, tá? Bom, e aí o que eu vou pedir aqui? Vou pedir para criar, né? Crie uma pasta chamada arquivos PDF, vou colocar até entre aspas aqui, e mova todos os arquivos PDF, aí eu posso até colocar assim, ó, exceto de subpastas, tá? Para quê? Para que ele considere somente esses PDF aqui soltos, tá? E não os que estão dentro de subpasta, tá? Por isso que é importante você ser bem detalhista no seu prompt para não ter ações indesejadas aqui por parte do Cloud Cowork, tá? E mova para esta pasta, ok? Bom, vou enviar. E aí ele vai tentar, né, fazer o que foi ali orientado. Então ele conseguiu achar os arquivos PDFs, né? Ele vai criar a pasta e vai mover todos eles para essa pasta. E aí, se você for reparar, ó, ele tem uma espécie aqui de checklist, né? Olha que legal, ó. Ele criou o arquivo, a pasta, né? Arquivos PDF, e logo em seguida ele moveu os PDFs para essa nova pasta. Então foram duas ações para concluir essa tarefa. E aí aqui, ó, ele, além de falar o que ele está fazendo, ele te passa um resumo do que foi feito. Então ele fala, ó, pronto, Hugo, ó, criei a pasta arquivos PDF na sua área de trabalho, movi 31 arquivos PDF para dentro dela. Apenas os PDF que estavam na raiz foram movidos, ou seja, que estavam na área de trabalho. Arquivos em subpastas não foram tocados, tá? Então, se eu der um atualizar aqui agora na minha área de trabalho, ó, os PDFs não existem mais, tá? E está aqui, ó, a pasta chamada arquivo PDF. Olha que legal, tá vendo, ó? Todos os PDFs aqui, tá? Inclusive, né, vamos dizer que, sei lá, eu tivesse feito alguma besteira, né? Tipo, caraca, não tinha que ter movido esses arquivos para essa pasta. Aí eu posso chegar aqui e falar, ó, legal, né? Ou então, por exemplo, eita, me enganei. Pode desfazer a operação? Então é como se fosse um rollback, né? Também consegue fazer isso por meio de instruções. Então, da mesma forma que a IA faz alguma coisa, ela pode desfazer.
claro que, né, tem certas coisas que pode ser irreversível. Imagine, você chega e fala, exclui os arquivos e esvazia a lixeira. Acho que, né, depois não teria como... Não teria como... Como é que se fala? Acho que voltar atrás, né? Inclusive, tu teria que usar até um software para tentar recuperar arquivos apagados, né? Ok? Bom, aqui ele pede uma permissão, isso é normal, tá? Às vezes tem certas coisas que o Cloud pede permissão para prosseguir, tá? E pronto, ó, terminou. Ó, todos os 31 PDFs voltaram para a área de trabalho e a pasta arquivos PDF foi removida. Tudo como estava antes, tá? Então tá aqui, ó. Quer ver? Eu não precisei nem atualizar. O próprio desktop aqui, a área de trabalho já atualizou. Então, ó, os arquivos estão de volta, tá? E não temos mais a pasta arquivos PDF. Legal? Então, isso aqui é só um de vários exemplos de automações que você pode fazer a nível desktop, né? Então, tudo que você fazia manualmente no seu desktop, você pode fazer agora de forma automatizada e simplesmente por meio de instrução, né? Como se fosse um funcionário mesmo ali à sua disposição para fazer tudo para você. Você não precisa mais fazer o que você fazia outrora manualmente, tá? Bom, o segundo exemplo aqui agora é envolvendo uma interação web, ok? E aí como é que funciona? Vou voltar aqui para novas tarefas, tá? Aqui ele está falando que ainda está ativa. Agora não entendi porque está ativa se... Ah, tá, beleza, sumiu. Bom, e aí como é que vai funcionar agora para a interação web? Do lado aqui onde você menciona a pasta, quando você quer fazer uma automação desktop, você vai ter um sinal de mais, tá? Onde você pode clicar aqui e você ter uma opção chamada conectores, tá? Lembrando que habilidades, plugins, pode ser tema aí para os próximos vídeos, tá? E mesmo que talvez eu não fale, né? Até porque o nosso foco não é cloud, né? É mais N2N, até pelo fato de sermos embaixador, nada impede também de a gente trazer algum parceiro, seja aqui para o canal, então até mesmo para a Autotic Academy, né? Para trazer ali videoaulas, tutoriais sobre esses recursos aqui do Cloud Cowork, né? Para você entender ali como funcionam as habilidades, os plugins, tá? Mas o foco aqui desse tutorial vai ser os conectores, tá? O que vem a ser os conectores? Conectores é nada mais nada menos que a conexão para o MCP, tá? Então, por exemplo, diferente do N2N, por exemplo, quando você vai integrar uma aplicação A com a aplicação B, você faz ali por meio de estrutura de API, né? Então, de um lado lá você tem uma chamada API, que vai pegar informações de uma plataforma, de um site, né, de um sistema web, e aí você depois consegue pegar esses dados, formatar e depois encaminhar para outra plataforma, para um outro sistema, também para uma chamada API, tá? Já no Cloud Cowork, tudo é baseado em MCP. Então, você integra, né, os serviços, as plataformas, por meio de prompt. Então, você pode, por exemplo, chegar e falar assim, olha, crie um artigo no meu blog e assim que ele for publicado, encaminhe o título e o link dele no grupo de WhatsApp. Ou seja, você não precisou montar essa automação na mão, você não precisou ir lá pegar a API do WordPress, né? Colocar lá o endpoint, os parâmetros, os valores. Muito menos precisou fazer isso também com uma API de WhatsApp, né? Ou seja, você simplesmente deu ali a instrução e o MCP ele conseguiu converter isso em script, né? Em código, para fazer essa automação, tá? Então, conectores, nada mais nada menos, que são MCP dos serviços que você quer integrar aqui com o Cloud Cowork. Então, por exemplo, o Google Drive, ele tem um MCP dele. Então, você pode, por exemplo, chegar e falar assim, olha, abra o meu Google Drive, cria uma nova pasta chamada tal, e dentro dela cria um arquivo doc e insira esse valor, ok?
Ou seja, repare que eu não precisei colocar nodes, definir parâmetros, nada disso. Simplesmente com uma instrução, numa linguagem natural, eu consegui automatizar um processo. Deu para entender? Sendo que nosso foco aqui não vai ser integrar de fato um serviço aí de terceiros, tá? Mas vai ser a gente fazer uma automação web. E para isso a gente precisa controlar o quê? O navegador, tá? Então, nesse caso, a gente estaria usando uma espécie de MCP do Chrome, que vai ser o navegador que iremos fazer a interação web, tá? Se você reparar, no Cloud Cowork já vem um conector ativo por padrão que se chama Cloud in Chrome, né? Ou seja, é um MCP para, de fato, o Cloud Cowork pegar a sua instrução e transformar em script de interação web pelo navegador Chrome, tá? Sendo que não adianta apenas você ter o conector ativo se você não ter a extensão do Chrome. É como se fosse no N2N, né? Quando você tem lá o MCP Client com o MCP Service, né? O client seria o conector, ou seja, o conector está ativo, você já tem um client. Mas o server, que é a extensão do Chrome, você também tem que ter, porque senão você não consegue conectar uma ponta à outra, tá? Então, você vai abrir aqui, tá, o seu navegador, tá? Sendo que aqui, quando você não tiver a extensão, ele vai aparecer um botão chamado instalar. Então, você pode clicar aqui e ele vai te direcionar para a página do Cloud for Chrome, tá? Que é exatamente essa daqui, tá? Ó, ele já vai te direcionar para essa página. E aí você vai clicar aqui em Add to Chrome, tá? E vai aparecer essa página aqui, que é, né, o Marketplace de extensões do Chrome. E aí você vai ter a opção de instalar a extensão. O meu está remover porque eu já tenho aqui instalado, beleza? Feito isso, vai aparecer aqui um ícone do Cloud para você. Se não aparecer, você clica aqui em extensões e fixa o Cloud. Para quê? Para que ele possa aparecer aqui, tá? E aí, se você clicar aqui, ele vai abrir uma barrinha lateral e a gente dá tipo um nome de record, né? Ou seja, você que já automatizou aí alguns processos na web, usando, por exemplo, Selenium, Playwright, Cypress, qualquer uma dessas ferramentas, né? Automa, por exemplo, né? Às vezes elas criam essa barra lateral para você poder desenvolver ali o script de interação, tá? E aí repare que ele vai marcar qual é a aba que aquela automação pode ser aplicada. Então você vê que essa aba dessa tela, dessa página que eu já estava, ficou marcada aqui, ó. Ou seja, se eu desenvolver um script aqui e pedir para rodar, ele vai envolver essa aba aqui, tá? Por exemplo, se eu chego aqui e crio uma nova a partir daqui, ó, repare que essa nova, ó, não está associada. Então, qualquer coisa que eu colocasse aqui nessa página não estaria sendo controlada pelo Cloud, tá? Por exemplo, se aqui eu colocasse, por exemplo, vou fechar aqui agora, vou fechar. Aí, se eu quisesse que tivesse uma outra aba que também fosse controlada pelo Cloud Cowork, eu teria que clicar aqui na própria aba e clicar nova guia à direita. Aí sim, ó, se você for reparar, essa segunda aba também vai ser controlada como essa. Por quê? Ambas estão no mesmo grupo, que é isso aqui, ó. Não é à toa que se eu clicar nele, ó, ele recolhe as abas, ó. Se eu clicar, ele mostra as abas novamente, tá? Inclusive eu posso vir aqui, ó, mudar de cor, posso colocar azul, vermelho, amarelo, tá? Rosa, enfim. Bom, e aí, o que eu vou fazer aqui agora, tá? A proposta. Vamos fazer uma automação envolvendo algum marketplace de produtos físicos, tá? Principalmente aqueles que não dispõem uma API pública, tá? É aqui onde entra a magia, né, da automação web. Você consegue automatizar um processo mesmo que envolva um sistema ali que não tem API pública, porque uma parte você consegue fazer com o Cloud Cowork e a outra você pode fazer com o N2N. Tá?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma automação que eu vou acessar o site, por exemplo, da Shopee, tá? Poderia ser Mercado Livre, poderia ser Amazon, Magalu, qualquer marketplace aí de produtos, tá? Que você queira automatizar. E o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar por um produto, né? Vou fazer ali uma classificação, né? Ou vou ordenar a lista, por exemplo, por destaque, né? Por exemplo, vou fazer aqui para a Shopee. A Shopee tem uma forma de você ordenar ali por destaque. Dá para você ordenar por mais recente, acho que por menor preço, alguma coisa assim, tá? Mas eu vou escolher destaque, tá? E aí, em seguida, assim que for feita essa ordenação, eu vou clicar ali no primeiro anúncio, vou copiar algumas informações desse anúncio, desse produto, e vou salvar numa planilha do Google Planilhas. Basicamente, essa será a minha automação. O Cloud Cowork, ele faz isso muito bem feito. E a forma como ele faz é que você vai ficar impressionado, tá? Porque eu já fiz esse tipo de automação web com várias ferramentas e nenhuma delas você consegue criar o script tão fácil, de forma tão prática como você vai ver aqui com o Cloud Cowork, tá? Então, preste atenção. Mas antes, já deixou o like aí no vídeo? Já se inscreveu no canal? Não? Então faça aí agora para poder apoiar aí o nosso trabalho no YouTube, tá bom? Vamos lá. Bom, o que eu vou fazer aqui? Antes de mais nada, só te explicar rapidamente. Aqui, você pode, de fato, colocar as instruções que você quer. Então, se você chegar e falar assim, ó, acesse o site, né, da Shopee. Ó. Aí você pode colocar aqui, https://shopee.com.br. Hugo, preciso informar o URL? Talvez não precisaria. Só faz você falar Shopee, né? Poderia até falar assim, ó, o site brasileiro da Shopee. E já entenderia que é essa URL aqui, tá? Tem certas coisas que, assim, pode ser que a IA consiga entender, outras vezes não entender. Mas, independente disso, o Cloud vai te perguntar sempre que ele tiver dúvida. Por quê? Porque tem aqui uma função que você escolhe se você quer que ele pergunte antes de agir ou se você quer que ele age sem perguntar, tá? Então, deixa sempre essa opção de perguntar antes de agir, porque se ele tiver dúvida, ele vai te perguntar e você fornece mais informações, tá? Então, você poderia muito bem criar o script de interação web já colocando aqui sua instrução em texto, tá? Mas tem um jeito muito mais dinâmico, muito mais legal, né, de desenvolver automação, que é esse ensinar Cloud, tá? Como é que isso aqui funciona? Isso aqui funciona como uma espécie de gravador ou de record, né? Record. Que é o quê? Tudo que você fizer, o Cloud ele vai mapeando. Então, por exemplo, se você for lá, clicou num botão X, depois foi lá, preencheu um campo Y, tá? Depois foi lá, selecionou um valor Z. Tudo que você faz de interação, o gravador do Cloud Cowork, ele vai capturando, tá? Mas como não fosse suficiente, porque isso já é incrível, né? Você consegue também ir desenvolvendo esse script com uma narração. Então, pense quando você vai passar uma instrução para um colaborador. Vamos dizer que você tem uma empresa, que você tem seus funcionários, eles são novos, estão em período de tratamento. Como é que você passa o conhecimento para eles? Você não fica ali mudo, só fazendo as ações sem falar nada. Você precisa falar, até para poder esclarecer mais a questão ali para os colaboradores, né? Então, você narra a situação, né? Por exemplo, olha, para você gerar uma cobrança, acesse esse gateway de pagamento aqui, nessa URL, faça o login, em seguida crie o cadastro do cliente clicando no menu clientes, preencha esses campos, em seguida vá no menu cobranças, crie uma nova cobrança, preencha essas informações, associe o cliente nessa cobrança e clique em salvar, tá? Então você vai narrando a ação, né, para o seu colaborador entender. E aqui no Cloud Cowork não é diferente, sendo que em vez de você estar passando isso para o seu colaborador, para um funcionário, um humano, você está passando para a própria máquina, para a própria IA, que vai entender o que tu quer e reproduzir, tá? Então, se eu chegar aqui, por exemplo, falar assim, ó, vou clicar em iniciar gravação. A partir daqui eu não vou falar mais nada com você, tá? Porque agora
Minha comunicação vai ser diretamente com a IA para ela entender o que eu quero que ela faça, tá? Mas antes, deixa eu só abrir aqui uma outra aba, que vai ser o quê? O Google Planilhas, tá? Então, lembra que eu falei? Vou pegar informações lá na Shopee, tá? E de um produto e vou salvar numa planilha, ok? Então, por exemplo, já para adiantar, eu já criei aqui uma planilha chamada Produto Shopee. Coloquei uma coluna para o nome do produto, uma para o preço e outra para a URL, tá? Então, repare ó, que as duas abas estão sendo controladas pelo Cowork, tá? Então, tudo que eu mencionar aqui no script, ele vai conseguir aplicar nessas duas abas, tá? Cada uma representando aqui um sistema, uma plataforma, tá? Um vai ser o Shopee e o outro vai ser o Planilhas do Google, tá? E aí vamos começar agora aqui a automação. Vou clicar aqui em iniciar gravação. Preste atenção para você ver como é feito, como é incrível, tá? Acesse o site da Shopee. Pesquise por mouse. Agora classifique a lista por destaque. Clique no primeiro anúncio. Copie o título do produto. Acesse a planilha do Google e cole o título do produto na coluna Produto. Volte na página da Shopee, copie o menor valor do produto, volte na planilha do Google e cole o valor do produto na coluna Preço. Volte na tela da Shopee, copie a URL do produto, volte para a planilha do Google e cole a URL do produto na coluna URL. Bom, se você reparar agora, ele está gerando um script. E olha só que interessante, ó, ele foi capturando ali a minha narração e as minhas ações. Então, todas as ações ali tinham uma espécie de snapshot, tá? Para quê? Para a IA entender exatamente o elemento que tem que se interagir, né? Diferente, por exemplo, do Selenium, Playwright, né? Você tinha que colocar ali o seletor, né, do elemento, por exemplo, um ID, um name, um CSS Selector, então um XPath, para ele conseguir identificar o elemento e fazer a ação de clique, de preenchimento, enfim. Mas a IA não, a IA ela consegue usar o visual, né, para entender qual é o elemento que realmente tem que clicar. Ou seja, ela vai memorizando onde você clicou, onde você foi, tá? Isso é muito bacana. Pronto, e aí o que vai acontecer aqui? Ele já vai dar um nome aqui para o seu atalho, porque isso aqui você vai poder chamar esse script por meio de um atalho. Então, se eu chegar e digitar Shopee to Sheets, ele vai entender que é esse script aqui que eu acabei de gravar, que ele tem que executar, tá? Mas aí você pode melhorar, né? Se você quiser colocar assim, por exemplo, salva mouse Shopee planilha.
Então, eu botei bem resumido, ou seja, salvar, né, informações do mouse da Shopee numa planilha, tá? Aqui eu não preciso botar a planilha do Google, enfim, tá? E aqui vai ser um resumo, né, do prompt, que vai ser passado para ele executar essa ação, tá? E aqui é o seguinte, é a URL da onde ele vai começar a automação, tá? O que acontece? Se eu deixar essa URL aqui, ó, significa que ele já vai iniciar a automação nessa página do produto. Então ele deixaria, talvez, de executar até algumas ações aqui, ó, como por exemplo, o passo 1, tá vendo? Ó? Tá? Então, para isso não acontecer, o que a gente faz aqui? A gente pode apagar, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Ó, vamos fazer um teste, vamos deixar só Shopee, tá? Apaguei tudo que estava aqui, né, referente ao anúncio, e deixei só Shopee, tá? Lembrando que aqui você tem a opção de agendar essa ação, então se você não quiser executar ela ali manualmente, de forma instantânea, você pode agendar, quero executar isso aqui só na segunda-feira às 9 da manhã. Então eu quero executar isso aqui diariamente, ou seja, todo dia às 11 da manhã, né? Eu quero que pegue a informação do mouse em destaque e mande no WhatsApp, tá? Mas nesse caso aqui eu vou deixar para executar manualmente. Vou clicar aqui em criar atalho. Tá? Pronto, criou. E aí, como é que eu tenho acesso a esse atalho? Simplesmente digitando barra, e aí você vem em atalhos, e lá vai estar os atalhos que você criou. Tá? Então, eu teria o salva mouse. Então, se eu clicar nele aqui e enviar, ele vai executar exatamente o que foi solicitado, tá? Eu vou apagar aqui, ó, porque a ideia é que a IA repita o processo, né? De buscar informações sobre o mouse e depois preencher a planilha, tá? Bom, uma coisa interessante aqui é que quando você cria um script ali no Cowork e você põe para executar novamente, o Claude vai te passar um resumo do que ele vai fazer. Então aqui ele fala que vai acessar esses dois sites, né, que é o da Shopee e de documentos do Google, né, que é a planilha, tá? E aqui ele vai falando passo a passo por vez, ó. Extrair o produto, nome e preço do atual produto da Shopee, né? Sendo que aqui, ó, é o seguinte, ele meio que já está considerando já dentro da pasta, já dentro da página do produto. Lembra que ele já sugeriu a URL base, a página do produto? E eu fui lá e modifiquei. Eu queria que ele iniciasse a automação acessando o Shopee e digitando mouse na busca, entendeu? Pois aqui não apareceu aqui. Então eu não vou aprovar esse plano. Eu posso simplesmente chegar aqui e fazer alterações. Aí eu posso responder aqui, ó. Quero que primeiro acesse o site da Shopee. Aí pode até colocar aqui entre parênteses, ó, shopee.com.br. Então eu posso até botar assim, ó, quero que primeiro acesse o home do site da Shopee. Em seguida, pesquise por mouse. Pesquise por mouse. E então ordene a lista por em destaque. A partir daí, siga com as instruções já definidas. Tá?
Então, com as ações já definidas, tá? Então, aqui eu solicitei essa alteração, tá? Porque senão certamente quebraria, ok? Aí tá vendo, ó? Aqui ele já deu uma atualizada, ó. Então ele vai acessar esses dois sites. Primeiro vai navegar no site da Shopee. Depois vai pesquisar por mouse, né? E aí, após aparecer ali o resultado, né, da pesquisa, ele vai clicar em destaque para poder ordenar a lista. E aí sim ele vai clicar no primeiro produto, no primeiro anúncio. E aí o restante ele já sabe que tem que ser feito aqui, tá? Agora sim vou aprovar o plano, tá? Agora vamos ver se ele vai fazer exatamente como foi orientado. Então, ó, acessou a home da Shopee. Vamos ver se ele vai fazer a busca ali do termo mouse. Ó, digitar mouse. Ó, parece que ele estava tendo mais dificuldade, que ele não estava conseguindo achar. Ah, agora ele achou, tá vendo? Ó? Ele não estava conseguindo achar o input, né, de pesquisa. Ó. Vamos ver se ele conseguiu pesquisar. Eita. Ah, agora foi. Tá vendo? Ó? Conseguiu pesquisar por mouse. Agora ele vai fazer o filtro, né? Aliás, a ordenança por em destaque. Agora não entendi porque ele colocou ali. E ele botou agora ar-condicionado. Deve ter confundido com alguma coisa. Ah, tá. Ele ficou ali, acho que no histórico. Vamos ver se ele consegue agora clicar ali no botão em destaque. Ó. Ordenando. Ah, tá. Agora conseguiu, tá? Uma coisa muito interessante aqui do Cloud Cowork que eu estou vendo é que é o seguinte, às vezes ele pode apresentar algum problema ali na execução do script, tá? Isso é comum de acontecer. Quem já desenvolveu automações com Selenium, por exemplo, às vezes vai executar ali o script e ele pode dar um erro ali, não está conseguindo encontrar o elemento. Você vai lá, faz a modificação, muda o seletor, e aí você dá um play de novo até ele conseguir concluir a automação, tá? E o Cowork ele faz isso. Então, se ele tentou fazer pela primeira vez de um jeito, né? Porque você não monta o script, você só fala o que quer, ele que vai escolher o melhor script ali para executar a automação. Mas se o script que ele desenvolveu não for suficiente, ele vai tentar melhorar para que de fato o que você pediu possa ser concretizado, tá? Possa ser atendido, digamos assim, tá? Você vê que ele tentou a primeira vez, não conseguiu ordenar, acabou pesquisando um outro termo, enfim. Mas ele fez novas tentativas a fim de acertar, tá? E agora ele está copiando as informações do produto e ele vai tentar preencher agora a planilha. Olha só que incrível isso aqui, ó. Ele está preenchendo lá com o nome do produto
Agora voltou lá, pegou o preço, ó. Preencheu com preço também. Inclusive já até colocou aqui um R cifrão, né, de real. E ela vai pegar o URL do produto e também vai salvar aqui. Pronto. E aí, basicamente, ele finalizaria, né, a automação aqui, porque a partir de então a gente não fez mais nada. Tá? Então, ó, tarefa concluída com sucesso. Aqui está um resumo do que foi feito. Ó, acessei a página inicial da Shopee, pesquisei por mouse, né, usando a barra de busca, filtrei em destaque, selecionei o primeiro produto, né, que foi esse aqui, extraí as informações do produto, como o nome, né, o preço, a faixa de preço, né, e registrei na planilha do Google, né, que seria o nome do produto, o preço mínimo, né, que eu informei, lembra? Porque eu não só copiei o preço mínimo aqui, mas eu também falei que é o preço mínimo, tá? Então é muito importante não só a interação, mas a narração também, tá? Para aí entender exatamente o que tem que ser feito nessa tarefa. E também informou a URL do produto, ok? E aí ele fez tudo isso, ó, de forma automatizada, tá? Sem precisar da API da Shopee, ok? E sem eu precisar também meter a mão em código, desenvolver script de automação. Não, simplesmente falei o que eu queria e ele mesmo, a própria IA, o Cloud Cowork, converteu isso em script de interação web. Tá? E aí, para a gente finalizar, o que dá para fazer aqui agora, né, para a automação ela ficar até assim mais completa, né? Eu vou criar aqui uma nova aba e aí eu posso abrir aqui o nosso N2N. Repara que essa aba aqui não engloba, tá, na automação do Cloud, ou seja, o Cloud não consegue manipular meu N2N. Tá? É claro que eu poderia incluir e falar para o Cloud, ó, agora acessa o meu N2N e abra o workflow envia produto da Shopee no WhatsApp. Ele poderia automatizar isso, tá? Mas aí eu estou abrindo aqui manualmente o workflow e aí eu criei aqui um fluxo que faz o seguinte: em um determinado horário, por exemplo, todo dia às 10 da manhã, lista os produtos que estão na planilha aqui de produtos da Shopee, tá? E para cada um deles, mande no WhatsApp as informações desse produto, tá? E aí, quando a gente fala mandar no WhatsApp, você poderia, por exemplo, mandar para um grupo, né? Vamos dizer que tem um grupo de pessoas que estão em busca de ofertas na Shopee, ou então em busca de novidades, né? Ou de produtos que são bastante requisitados e tal. Você pode criar uma automação que pegue esses produtos na Shopee, mesmo sem API, e divulgue nos seus grupos do WhatsApp. Até mesmo referenciando um ID seu de afiliado para que você ganhe comissão com aquela venda. Olha só que fantástico. O tipo de automação, o nível de automação que você consegue fazer com o Cloud Cowork e o N2N, tá? Então, eu vou executar aqui manualmente, por mais que seja uma tarefa agendada, né? Mas, por exemplo, vou executar um por um, né? Então, por exemplo, executou aqui a minha planilha, já listou as informações do produto, tá vendo? Ó, linha 2, produto mouse, o preço dele aqui, e a URL dele aqui, tá? Em seguida, eu coloco um loop over itens, porque se fosse múltiplos produtos, ele faria essa ação aqui um por vez, tá? Então, para cada produto, ele mandaria as informações no WhatsApp, tá? Para não ter aquele risco de pegar lá 50 produtos e tentar fazer 50 requisições de uma vez na API do WhatsApp, que não vai dar certo, tá? Por isso que a gente colocou esse controle de lote. E aí, o que vai acontecer? Para cada produto que entrar nesse loop aqui, né, a gente vai montar o template. Aliás, a gente vai montar um único template que vai refletir para todos os produtos que vão ser enviados para o WhatsApp, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu usei um node da comunidade da WhatsApp, tá? Então, você que é usuário aí da WhatsApp, seja você cliente ou você está testando, né, pensando em contratar, você pode instalar esse node da comunidade aí no seu N2N, tá? Que fica muito mais fácil a integração com a API. Então, aqui eu já tenho a minha seção da WhatsApp
apontada aqui na credencial, tá? Que é a seção da AutoTick, ok? A operação, eu tenho várias, né? Como enviar arquivo, enviar áudio, enviar vídeo. Né? No caso aqui eu vou enviar um texto, tá? Número do destinatário, eu vou colocar o meu número pessoal, tá? Estou usando o WhatsApp da AutoTick para automação e quem vai receber essa mensagem vai ser meu número pessoal. Então, por isso que eu coloquei aqui. Eu poderia também colocar o ID de um grupo, tá? Que você é admin e que você queira notificar os membros, tá? E aqui, em texto, eu montei uma espécie de template. Então, repare, ó, que eu coloquei aqui, ó, olá, segue um novo produto em destaque, tá? Então tá aqui, ó, a descrição do produto, que vem em negrito, tá? Aqui no valor, eu havia colocado R-cifrão e o valor, né, em variável, porque tem casos que às vezes a IA, ela vai preencher ali no campo, na coluna preço da tua planilha, só o número, tá? Não vai colocar com R-cifrão. Nesse caso aqui, ela colocou com R-cifrão. Então, eu não precisaria desse meu R-cifrão aqui concatenado, tá? Então, aqui vai vir um valor, tá? Eu só fiz um replace aqui, ó, para tirar ponto, trocar ponto por vírgula, né? Porque lá na planilha, ó, não, se bem que aqui, ó, ele já até colocou com vírgula, né? Então, se eu quisesse, eu poderia até tirar isso aqui, ó, que já vem vírgula o valor, tá? E aqui uma chamada para ação, ou seja, compre agora. Por quê? Porque eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu vou reescrever essa expressão para você entender. Então, essa aqui é a URL pura, tá? URL pura, que é a mesma que ele salvou aqui, tá vendo? Ó. É a URL do produto. Ó, não é à toa que se eu chegar aqui, ver se eu consigo copiar. Ó, vou copiar, vou acessar aqui, ó. Ele vai carregar a página do produto, ok? Mas aí, com o N2N, eu consigo manipular esse valor aqui, né? Onde eu posso, por exemplo, acrescentar um ID de afiliado. Então, vamos dizer que você é afiliado da Shopee e você quer receber a comissão daquela venda, se ocorrer a venda ali do produto que você indicou para a pessoa ou para os membros do seu grupo. Você pode chegar, por exemplo, colocar aqui um sinal de mais, tá? E concatenar aqui com uma string. Então, eu posso chegar aqui, ó, ponto de interrogação, né? Quando a gente dá um ponto de interrogação, o que vem adiante seriam os parâmetros, tá? E eu posso colocar aqui, ó, affiliate, acho que é assim que escreve, né? Não sei se é com 2 Fs. Deixa eu ver aqui como é que é. Tradutor. Acho que é isso mesmo, né? Ó. Afiliado. Ah, não, é um T só, não confundi. Tá? Volta aqui, ó. Cola aqui, tá? E aí coloco igual e coloco aqui meu ID. Então vamos dizer que seria 987654321. É o meu ID de afiliado, tá? Então seria assim que estaria sendo encaminhado para o WhatsApp da pessoa, tá? Aí se eu abrir aqui, ó, eu vou abrir o WhatsApp Web, ó. Vou carregar aqui. Lembrando que essa aba também não está sendo controlada pelo Cloud, tá? São abas independentes, tá? Somente a planilha e o site da Shopee que está sendo controlado. Aí, ó, se eu chegar aqui agora e dar um play, ó, deu um erro. Ih, tá falando que não está ativa. Pode ser que tenha desconectado. Eu acredito que foi o meu
Deixa eu ver aqui rapidinho. Não, se bem que aqui tá falando que tá ativo. Vou clicar aqui. Ah, agora foi. Foi, funcionou, tá? Ok, então ele foi lá, ó, enviou a mensagem com sucesso, retornou 200 aqui. E aí quando eu vou abrir o WhatsApp, ó, está lá a mensagem que eu encaminhei para o Hugo, né, que é o destinatário. E olha só que legal, ó, como envolve uma URL, ele já criou um preview, tá, do produto. Aqui, ó, as informações, ó, a descrição, né, o título, né, do produto em negrito, o valor, tá, em reais aqui, certinho. E aqui, ó, o compre agora, que é o CTA, chamada atração, que é a URL do produto com o ID do afiliado concatenado. Então, quando a pessoa clicasse aqui, ó, abriria a URL do produto e aqui, ó, o ID do afiliado sendo passado ali como parâmetro, onde se a pessoa comprasse aqui, o afiliado ganharia a comissão, ok? Então, percebe-se o nível de automação que você consegue criar quando você inclui o Cloud Coworking nas suas automações do N2N. Ou seja, aquilo que o N2N não consegue alcançar, né, por não fazer parte do escopo dele, você consegue com o Cloud Coworking. E aí consegue criar aí automações de alto níveis, né, que vai agregar muito valor aí, tanto para você quanto também para os seus clientes, tá bom? Então, se você gostou desse tutorial, desse vídeo, dá um like aí no vídeo, se inscreva no canal também, beleza? E caso ficou alguma dúvida, ou se você tem alguma coisa para sugerir, para você acrescentar no que foi mostrado aqui, pode usar os comentários também. Se você também tiver sugestões de outros vídeos, deixa aí nos comentários também. A gente vai avaliar se dá para poder trazer aqui para o canal, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até o próximo tutorial. Valeu!